Olá! Vamos para mais uma parábola. A parábola de hoje, ela se chama o amigo persistente ou o amigo inoportuno. Nessa parábola, Jesus ele fala diretamente aos discípulos. Ela é especificamente para os discípulos. Eles estavam reunidos, Jesus com os discípulos, e aí os discípulos disseram: Jesus, nos ensina a orar. E então Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. No capítulo 11 do livro de Lucas, Jesus ensinou os discípulos a orar a oração do Pai Nosso. Depois ele continua falando sobre oração com os discípulos. E então nós vamos entrar na nossa parábola de hoje. Ela começa em Lucas 11, versículo 5. Então disse-lhe Jesus: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Jesus começa essa história falando de um vizinho que vai à casa do seu amigo e lhe pede 3 pães emprestados, pois chegou uma visita à sua casa à meia-noite. E ele, com certeza, chegou com fome, ele queria alimentar a sua visita, mas não tinha nada. Então ele recorreu ao seu vizinho, ao seu amigo, e lhe pediu 3 pães emprestados para oferecer à sua visita. No versículo 7, Jesus continua: e o que estiver dentro vai responder. Então o seu amigo que estava dentro da casa respondeu: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que você me pede. Este homem era meia-noite, ele já estava deitado com seus filhos e ele falou que não podia se levantar. Ele respondeu dessa maneira para o seu amigo. E Jesus continua no versículo 8. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisa. Então Jesus ele fala aqui no versículo 8 que apesar daquele amigo dizer: não vou me levantar, eu estou deitado com os meus filhos, mesmo assim ele vai pensar: é o meu amigo e ele vai ficar batendo a minha porta, ele vai acordar os meus filhos, é melhor me levantar. E ele vai se levantar. E além dele dar os 3 pães, aqui Jesus fala que ele vai dar tudo o que ele precisar. Tudo que aquele amigo precisar, ele vai lhe dar. E então Jesus continua no versículo 9. Por isso, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Aqui Jesus fala sobre oração. Jesus fala sobre oração. Ele fala sobre você perseverar na oração. Você buscar. Você bater a porta de Deus. Tudo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate a porta, será aberta. Jesus fala de perseverarmos em oração, em sermos persistentes nas nossas orações. Muitas vezes nós oramos e por não sermos respondidos imediatamente, nós desistimos dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, muitas vezes de uma cura, de uma enfermidade, de uma depressão. Há tanto tempo que sofremos dessa depressão, dessa tristeza, dessa ansiedade, mas Jesus nos ensina a orar com persistência, pois todo aquele que bate, a porta será aberta. Todo aquele que busca, encontrará em Deus a resposta para suas perguntas. Não desista. Deus ele pode nos responder de 3 maneiras: sim, não e espere.
Continue orando, perseverando, persistindo na oração, crendo que Deus vai te responder. Persista, persevere, seja insistente com Deus. Clame ao Senhor, ore e diga: Senhor, eu quero, eu preciso. Aqui Jesus fala: todo aquele que busca encontrará. Busque, peça, bata, bata, bata até a porta se abrir, até mover o ouvido de Deus para a sua oração. No versículo 11 ele continua: qual o pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Jesus fala: aqui no meio de vocês tem pais, e se seu filho lhe pedir um peixe, você dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Jesus pergunta aos discípulos: se vocês, apesar de serem maus, porque nós temos a tendência do mal, já nascemos com a tendência do mal, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Jesus nos fala que Deus é o nosso Pai, e um Pai, ele não dá qualquer coisa. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus, Ele nos dará coisas melhores e maiores daquilo que estamos pedindo. Deus é Pai, Ele é o nosso Pai, o nosso Abba, e Ele responde às nossas orações. Ele é um Deus que está conosco, Ele é um Deus, um Pai amoroso, um Pai que responde às nossas orações no tempo determinado. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Pode parecer para você que está demorando a sua resposta, mas Deus, Ele vai te dar a resposta no tempo certo. Se você pede algo a Deus, Ele não vai te dar algo ruim, Ele não vai te dar algo que você não mereça. Ele vai te honrar, Ele vai ouvir as suas orações, Ele vai ouvir o seu clamor e Ele te responderá, porque Ele é um Pai amoroso, um Pai abençoador dos seus filhos. Jesus nos ensina a persistir em oração, a bater a porta até ela se abrir, a buscar, buscar, buscar até encontrar, a pedir, pedir, pedir até receber a bênção do Senhor. Não desista, não pare de clamar, não pare de pedir. Continue perseverando em oração. Não tenha medo de orar, não tenha medo de pedir a Deus. Clame, ouse a clamar, a profetizar coisas boas na sua vida. Uma semana maravilhosa na sua vida. Um mês abençoado. Um dia extraordinário. Um dia incrível para você. Clame, ore, profetize coisas boas na sua vida, na sua casa. No nome de Jesus. Eu creio que todo aquele que bate a porta será aberta, a sua porta será aberta. Creia nisso, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe o seu lar e a sua casa. Se você tem um pedido de oração, deixa nos comentários. Eu quero estar orando pela sua vida, abençoando a sua casa. Que o Senhor traga cura, traga restauração. Que o Senhor traga bênçãos sem medidas para a sua vida, no nome de Jesus. Amém?